O Toyota Corolla Cross é o maior paradoxo automotivo do Brasil no momento, porque esse carro aqui é alvo de muitas críticas, talvez seja o maior alvo de críticas e memes hoje no universo automotivo brasileiro, mas ao mesmo tempo ele vende muito, vende que nem pãozinho quente. Mas será que todas essas críticas a ele são justas? E por que, apesar delas, ele vende tão bem? São essas perguntas que eu vou te responder no Mob Auto Avalia agora. Essa configuração que a gente está aqui do Corolla Cross é a XR, que é a versão de entrada, e ela tem um motor 2.0 flex, portanto ela não é híbrida. A híbrida é a mais famosa, mas a configuração que mais vende do Corolla Cross é a 2.0 flex, ainda porque é mais acessível e é mais barata. A grade nessa versão flex é toda preta, a gente está vendo aqui, tem um contorno preto brilhante, e o miolo, né, as divisórias estilo cascata, são todas aí em preto fosco. Para-choque também, esse bigode é em preto fosco. Enfim, e o logo da Toyota não tem aquele detalhe na cor azul que tem nas versões híbridas flex. Aliás, o Corolla Cross híbrido flex a gente já testou, vamos colocar o cardzinho aqui para você assistir também no nosso canal. Outras coisas importantes que eu preciso te dizer. Primeiro, esse carro aqui é do ano modelo 2022, mas a Toyota já lançou o Corolla Cross 2023. Tem algumas mudanças de equipamento nessa versão e ao longo do vídeo eu vou te contar o que tem a mais aqui que não tem nesse carro na linha 2023. Outra coisa aqui, ao longo do vídeo eu vou fazer várias comparações também com o Taos e com o Jeep Compass, que são os principais rivais desse camarada aqui. Então não se assuste porque eu vou falar bastante do Compass e do Taos. Inclusive, a primeira comparação que eu vou fazer é dizer que o Corolla Cross tem um ângulo de ataque superior ao do Compass e o do Taos. Isso é bom quando você vai passar, por exemplo, por uma lombada ou por uma valeta. Só que o vão livre do solo dele é muito menor, é só de 16 centímetros. É um vão livre de hatch aí, ou de um sedã praticamente. Então com isso o ângulo central de transposição de rampa não é muito alto assim, e no meio dessa transição é que o calo aperta para o Corolla Cross. Agora, aqui na frente, a gente está vendo os faróis com projetor ainda halógenos. A frente dele é bonita, esse desenho foi bem aceito no mercado brasileiro, mas o que eu quero mostrar agora, que é uma boa vantagem desse carro, está aqui dentro do capô. Vem comigo. O que eu quero falar para vocês agora é do motor e do câmbio do Corolla Cross. O motor dele é um 2.0 aspirado, então ele não é um motor turbo como é o do Taos nem o do Compass. Isso pode parecer uma desvantagem, só que esse motor aqui ele é bem engenhoso, 2.0 aspirado, 16 válvulas, flex com 4 cilindros, e ele tem um sistema de injeção variável entre direta e indireta. São dois bicos injetores por cilindro, um fica no cabeçote, o outro já fica dentro, voltado para a câmara de combustão, e aí o próprio sistema central eletrônica define quando é melhor ter a injeção direta ou indireta, dependendo do tipo de uso. Isso ajuda muito no desempenho e também no consumo de combustível. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Outra coisinha é o câmbio. O câmbio é do tipo CVT, com simulação de 10 marchas, e ele é do tipo Direct Shift. O que significa isso? Ele tem uma engrenagem na primeira marcha para auxiliar naquela primeira arrancada que o carro dá ou em retomadas a baixas velocidades. E aquele momento em que o câmbio CVT costuma dar aquela gritada, né? Nesse caso, essa engrenagem evita que isso aconteça e garante aí retomadas e acelerações mais precisas. A gente vai ver tudo isso funcionando na prática. Então, nesse quesito, o Corolla Cross está mandando bem em relação à concorrência. Agora a gente vai ali atrás, porque é ali que o bicho começa a pegar.
Vamos lá para a traseira do Corolla Cross. Antes, só lembrar uma coisa, esse carro tem 2,64 de entre-eixos. A plataforma dele é a TNGA-C, é a mesma do Corolla Sedan, um pouquinho simplificada, e o entre-eixos dele está no meio termo. É um pouquinho maior que o do Compass, um pouquinho menor que o do Taos, e a gente vai ver daqui a pouquinho lá dentro como isso se reflete em espaço. Agora eu quero te mostrar realmente algumas coisinhas na traseira, vem comigo. Vou até sentar aqui, que eu quero falar sério agora com vocês. O que acontece? Alguns dos motivos de crítica ao Corolla Cross, né, os principais, estão relacionados a essa porção aqui do carro. Tem a falta de manta acústica lá no capô, quando eu abri, vocês devem ter percebido, e tudo mais. Então, a Toyota fez algumas economias de custo nesse projeto aqui para o Brasil que não precisava, né? Um deles, o eixo traseiro é um eixo de torção, não é independente. O do Compass é independente, o do Taos é independente. O do Taos é uma suspensão traseira do tipo Multilink, que é mais completa e sofisticada. A do Compass é do tipo McPherson, né, que é só um braço triangular ali na base da suspensão traseira. Aqui a gente tem um eixo de torção, que é um eixo único, não é independente, então ele não é dividido em duas partes. Então por isso, a absorção de impacto aqui na traseira não vai ser tão refinada quanto no Taos e no Compass. A gente vai ver isso na prática com o carro em movimento. E o último ponto, acho que o mais polêmico, tá aqui, né? Ó, escapamento muito aparente, e a Toyota podia ter resolvido isso com soluções simples, né? Era só ela ter puxado mais para cima ali, enfim, colocar uma presilha, deixando ele mais altinho, não tão aparente, que teria resolvido. Isso não aconteceu, o carro virou meme por causa disso, né? Por causa desse abafador do escapamento muito aparente. E na linha 2023, esse carro é linha 2022, você lembra que eu falei, na linha 2023, o que a Toyota fez? Pintou a peça de preto na linha de produção, com um sprayzão mesmo, uma solução bem tosca, e proprietários de carros da linha 2023 já estão começando a relatar que essa pintura está descascando, então está ficando mais feio ainda, porque fica aquele contraste do preto com o prata do abafador, enfim. Não é legal. Então, nesse ponto aqui, realmente a Toyota merece todas as críticas. Mas o Corolla Cross não é só defeitos, não é só memes, ele tem qualidades também. Vou mostrar uma delas agora para vocês. Por exemplo, o porta-malas do Corolla Cross é 30 litros maior que o do Compass, são 440 litros. Ele ainda perde para o Taos, mas é um bom volume. E esse bagagito dele aqui, ó, é do tipo persiana. É facinho de você jogar para trás, retirar, remover se você quiser, trazer de volta, enfim, fácil de manusear. Outra coisa sobre esse carro que ajuda a explicar porque ele vende tão bem é o custo de manutenção dele. É bem mais barato que o do Compass e mais barato que o do Taos. Por exemplo, a cesta de peças de um Compass passa de 20 mil reais aí no levantamento do SESV. Nesse carro aqui, a cesta fica em cerca de 14 mil, 13 mil reais. É 6 mil reais a menos, é muita coisa. Além disso, tem a questão de ser Toyota, né? Confiabilidade. Então, por exemplo, enquanto donos de Compass, agora na linha 2022, já estão acusando problemas com excesso de consumo de óleo, problema no trocador de calor, do câmbio e tudo mais. Nesse caso aqui, o Corolla Cross quase não tem reclamação de problema, de defeito. Aquele trem de força que eu mostrei agora há pouco mal apresenta qualquer tipo de problema. Então a confiabilidade da Toyota mais o custo de manutenção barato ajudam a explicar o sucesso dele também. E agora eu vou entrar no Corolla Cross para mostrar o que ele tem e o que ele deixa de ter lá dentro. Antes de entrar aqui, só uma pequena crítica. Eu não gostei desse ângulo de abertura das portas. A porta não abre muito. Para colocar uma cadeirinha de criança aqui, por exemplo, pode ser problema. Então vai este apontamento. Aqui dentro do Corolla Cross, a gente já falou, né, no vídeo sobre o Corolla Cross Hybrid,
do espaço interno aqui para as pernas, para os ombros, para a cabeça, de tudo que ele tem aqui dentro, como essa iluminação aqui, a saída de ar, as duas tomadas USB aqui embaixo e também da questão de acabamento, espaço e tudo mais. É um pouco mais simples do que o Compass e o Taos, assim como a base toda aqui desse projeto. Um outro detalhe que você deve ter reparado é que o acabamento tem revestimento em tecido nessa versão, o que não combina muito com SUV desse porte, mas é a versão de entrada XR, só ela que traz esse revestimento em tecido. Agora, mesmo nessa versão, ele tem um trunfo que nem o Compass e nem o Taos tem, que é o encosto lombar do banco traseiro. Tem dois ajustes de angulação. Eu estou agora no ajuste mais para frente, que otimiza o espaço no porta-malas e já é muito bom para sentar, a angulação é boa, mas se você quiser, você consegue levar um pouquinho mais para trás a angulação, aqui e aqui, e aí você fica numa posição mais deitada, melhor para viagem. E aí você vê o que prefere para utilização no dia a dia. Agora vamos mostrar o que o Corolla Cross tem e não tem lá na frente. Aqui no banco da frente a gente percebe mais limitações, né, do Corolla Cross frente aos seus dois principais rivais. O acabamento é bem simples, mais uma vez, especialmente em relação ao Compass, embora o painel tente simular o mesmo desenho, né, do Corolla Sedan. Mas aqui a gente tem plástico rígido, aqui do lado até a gente tem materiais suaves ao toque, mas tudo passa uma sensação realmente de simplicidade. O quadro de instrumentos tem só uma telinha digital de 4.2 polegadas, e isso na linha 2023 ficou só para essa versão, a XR. Todas as outras passaram a contar com uma tela digital maior de 7 polegadas, que é bem mais moderna. Essa central multimídia aqui tem conectividade básica, né, para os tempos atuais, Android Auto e Apple CarPlay via cabo. A entrada USB está aqui. E uma coisa curiosa é que, diferentemente da Volkswagen, principalmente da Volkswagen com o sistema Volkswagen Play, que tenta ser bem moderno, com ícones minimalistas e tudo mais, aqui a gente tem um sistema bem mais conservador. A gente tem essas duas réguas verticais de botões, que é pra gente que tem mais dificuldade mesmo, pessoal mais velho, que quer saber onde que é o botão de menu, fica aqui, onde que é o botão de áudio, fica aqui, e não depender só da tela de toque. A gente tem um nicho aqui para depositar o celular no console central, mas carregador de celular sem fio só nas versões mais caras da linha 2023. Dois porta-copos, e aqui debaixo desse apoio de braço a gente tem um baú para objetos. Só que tem aqui o detalhe que eu menos gostei no Corolla Cross. Esse forro que fica na base dele é solto, você está vendo aqui, e aqui dentro ficam dois parafusos aparentes, uma solução que eu achei bem feia. Outro ponto do Corolla Cross aqui no banco da frente, que é tema de meme, é o freio de estacionamento por pedal. Vamos ver aqui, ó. Ouviu? Bom, demora um pouquinho para acostumar, mas quando você acostuma, ele é até melhor do que o freio manual, né? Aquele com alavanca que você precisa puxar. Inclusive o Corolla Sedan tem esse freio aqui. O do pé é um pouquinho mais cômodo. Só que aí a gente lembra que o Compass e o Taos tem freio de estacionamento eletrônico, é só apertar uma teclinha. E aí fica difícil de defender a Toyota. E agora eu vou dar uma voltinha com o Corolla Cross 2.0 Flex e contar mais detalhes sobre ele em movimento. Bora comigo! Bora dar uma voltinha agora então com o Corolla Cross. Tirei aqui o freio de estacionamento, um glorioso pedal, e vamos rodar com ele aqui. Uma coisa que ele tem de boa em relação ao Compass, por exemplo, é que o volante dele não dá rebote. A direção dele é elétrica, é bem levinha, é bem precisa. Eu estou manobrando aqui, mas ela é bem precisa. Então você consegue manobrar com muita facilidade, ó. Ele não dá rebote passando em ruas mais onduladas e tudo mais. Isso é uma grande vantagem que ele tem aí em relação a conforto e tudo mais. Bora sair com ele aqui então pra rua.
Lembrando sempre que toda a ficha técnica completa, com itens de série, dados, especificação do motor, potência, tudo completíssimo está na descrição do vídeo para vocês. Qualquer dúvida em relação ao que eu falei aqui, se ficar. Lembra que eu falei para vocês do motor Dynamic Force? Então, esse motor ele não entrega aquele torque, né, em rotações mais baixas que o Compass nem o Taos tem. Inclusive o pico de torque dele é menor do que o que a gente tem tanto no Taos quanto no Compass. E isso compromete a aceleração de 0 a 100, né? Então a aceleração de 0 a 100 dele é em quase 10 segundos oficialmente e é um número inferior ao que a gente tem tanto no rival da Volkswagen quanto no da Jeep. Mas tem vantagens esse motor, tem vantagens. Primeira é a elasticidade, a potência final dele é boa. A gente está falando de 177 cavalos com etanol e 169 com gasolina, é mais do que os 150 do Taos, por exemplo. Então, na prática, assim, o desempenho dele é suficiente para empurrar o SUV com, enfim, celeridade, que é o que a gente espera de um carro desse segmento. A única questão é que o motor, a giros mais altos, grita um pouco mais e você sente esse ruído, você escuta esse ruído dentro da cabine. Como faz falta aquela mantinha acústica. E o mais curioso é que nas versões híbridas a manta acústica existe, então, ou seja, é um tipo de economia totalmente desnecessária por parte da Toyota mais uma vez. Mas é um motor que entrega um desempenho satisfatório e aí tem a questão do consumo. Por ser um motor aspirado, parece que vai ser um motor mais beberrão, só que não é o caso. O Corolla Cross ele é mais leve, tem uma boa elasticidade do motor, então você consegue rodar com ele a velocidades de cruzeiro de 60, 70, 80 km por hora a giros relativamente baixos, e tudo isso ajuda no consumo. O consumo de combustível dele é superior ao do Compass nas provas do Inmetro em qualquer condição e está bem parelho ali com o do Taos. Sendo que, na prática, o Taos, se você tiver um estilo de condução em que você pisa muito, você vai ter um consumo bem pior no Taos do que você tem no Corolla Cross. Motores aspirados, isso é uma coisa que está se descobrindo com o passar dos anos, nessa prática aí do downsizing. Motores aspirados, eles têm uma oscilação menor aí de consumo numa condução mais ou menos econômica do que motores turbo. Então, por isso o Corolla Cross vai ter uma linearidade maior aí na faixa de consumo do que o Taos e principalmente do que o Compass. Essa talvez seja a maior vantagem dele. E o desempenho dessa versão aqui, a 2.0 Flex, não deixa a desejar. Não é um desempenho propriamente esportivo, mas também não deixa a desejar. O câmbio Direct Shift, como eu falei, ele proporciona uma sensação muito boa assim, em relação às arrancadas e retomadas, porque tirando aquele momento em que você precisa do kickdown, do carro, os giros ficam contidos. Eu estou rodando agora aqui a 60 km por hora na Marginal Pinheiros e ele está a 1000 RPM, então é muito baixo, é um giro muito baixo. Você quase não escuta o barulho do motor a velocidades de cruzeiro rodando com mais suavidade. Essa talvez seja a principal vantagem do Corolla Cross frente aí aos rivais nessa circunstância. A única coisa desse sistema de transmissão que eu senti falta foram de borboletas aqui para trocar de marcha manualmente. As trocas manuais podem até ocorrer, mas elas só acontecem pela própria alavanca de câmbio. Você puxa aqui para o lado esquerdo e ele entra no sistema de troca manual. Puxou para baixo, ele reduz, puxou para cima, ele aumenta as marchas. O isolamento acústico, como eu falei, poderia ser melhor por conta da ausência de manta. Então, quando o carro está a giros mais altos, você ouve mais o ruído do motor, mas no geral é um isolamento bom. Você não ouve muito ruído externo da rua, por exemplo. Nesse quesito, a plataforma TNGA ela é bem assertiva. Agora, um ponto negativo é que o tanque de combustível desse carro tem menos de 50 litros
de volume. E eu acho pouco, né, para um SUV de porte médio como esse aqui. A autonomia final acaba não sendo tão grande. Tudo bem que o tanque do Corolla Cross híbrido, por causa da bateria, é ainda menor. Só que mesmo para o 2.0 Flex, o tanque é pequeno para um SUV desse porte aqui. Os bancos são confortáveis, abraçam bem o motorista. Eu gosto da posição de dirigir proporcionada por essa plataforma TNGA. Ela não é 100% reta como a MQB da Volkswagen, mas é uma posição de dirigir agradável. A visibilidade do carro é boa. Agora, as suspensões são moles demais. E aí tem duas questões. Primeiro, o ajuste mesmo, né? A Toyota buscou um ajuste de suspensão mais molenga. O Corolla Sedan já tem um jogo mais mole do que outros sedãs médios, como por exemplo o Civic, mas no Corolla Sedan está dentro do aceitável. Esse aqui eu considero ele mole demais, ele inclina muito nas curvas, quando você faz uma curva mais forte, e o eixo torção lá atrás, você percebe a falta de finesse ali, dinâmica dele, quando você passa por ruas mais esburacadas, porque aí você sente a carroceria jogando um pouquinho ali na traseira, dançando um pouquinho, e isso é a falta de uma suspensão traseira independente. Então aqui a gente tem realmente o pecado dinâmico deste Corolla Cross. Mas é um carro confortável e é um carro, via de regra, silencioso. Então não dá para reclamar nesse sentido não. Mas eu acho que a principal questão aqui realmente é a reputação de marca e a confiabilidade, né? O Corolla Cross traz essa boa fama da Toyota e até o momento, né, tem feito jus à fama, porque a gente não tem escutado nenhum tipo de reclamações constantes relacionadas a falhas ou defeitos, diferentemente do que vem acontecendo com o Compass, por exemplo. Então é um carro que vai acabar sendo voltado para um público realmente mais conservador, que quer sossego, que não quer ter problema, que quer um bom atendimento no pós-venda e tudo mais. E isso esse carro entrega. Mas, como a gente viu, realmente ele tem alguns pecados graves para um projeto que começa em 160 mil reais e chega ali perto de 200 mil reais. Concorda com tudo que eu falei? Não concorda? Compraria o Corolla Cross? Não compraria? Diz pra gente nos comentários tudo que você acha sobre esse carro e também sobre o vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, caso você ainda não tenha feito e seja novo por aqui. Clica no sininho para receber as notificações. Deixa também o seu joinha no vídeo para cima, porque isso ajuda a gente demais, demais mesmo, a continuar crescendo e produzindo vídeos como este aqui, jornalismo independente, sem rabo preso. Aqui a gente fala realmente o que tem que ser falado sobre os carros avaliados. Então, dá essa força e eu te vejo no próximo vídeo do quadro Mob Auto Avalia, que vai ser na semana que vem. Um abraço e até lá!